o voto do relator. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação, os senhores deputados e as senhoras deputadas que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado o voto do relator. Item 2, projeto de lei 1158 de 2017, deputado André Soares. Regulamenta a informação completa dos itens que fazem parte da cesta de alimentação, higiene ou limpeza. Relator do projeto foi o deputado Tiago Auríquio. Deputado Tiago Auríquio foi favorável ao projeto. Em discussão, o voto do relator. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação, os senhores deputados e as senhoras deputadas que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado o voto do relator. Item 3, projeto de lei 58 de 2018, deputado João Paulo Rilo. Torna obrigatório o fornecimento ao consumidor de informações e documentos por parte de operadoras de plano no seguro privado de assistência à saúde, no caso de negativa de cobertura. Relator do projeto foi a deputada doutora Damares Moura. A deputada doutora Damares foi favorável ao projeto. Em discussão, o voto do relator? Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação, os senhores deputados e as senhoras deputadas que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado o voto do relator. Item 4, projeto 329 de 2019, deputado Altair Moraes. Obriga a empresa prestadora de serviços a informarem previamente aos consumidores os dados dos funcionários que executarão os serviços demandados em suas residências ou sedes. O relator desse projeto foi o deputado Dr. Jorge do Carmo. O deputado Dr. Jorge do Carmo foi favorável ao projeto. Em discussão, o voto do relator. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação, os senhores deputados e as senhoras deputadas que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado o voto do relator. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, nobre deputado Dr. Jorge do Carmo. Senhor presidente, antes de adentrar aí nos requerimentos que Vossa Excelência vai lê-los agora, eu quero aqui conversar com meus pares, no sentido, eu apresentei um requerimento, que é o item 9, chegaremos lá. Eu gostaria de pedir aqui os pares, doutor Rodrigo Gambale, nosso deputado vizinho, né? Vizinho, Letícia Aguiar, doutora Damares Moura, e nobre deputado aqui, Ataíde Teruel, né? E Vossa Excelência, gostaria de... Trata-se, claro que o senhor vai ler, mas é um requerimento requerendo a solicitação de uma audiência pública para a discussão de um estudo sobre a revisão de tarifas da Sabesp. E será muito importante realizarmos essa audiência aqui para tratar desse assunto que é pertinente, e eu quero aqui rogar o apoio aqui dos nobres pares para a aprovação desse requerimento. Muito obrigado, senhor presidente. Nobre deputado, não tenha dúvida que essa comissão está pronta aqui para requerer, para convidar qualquer ente que tenha interesse aqui, todo cidadão do Estado de São Paulo, para que a gente consiga entender a prestação de serviço, para que a gente consiga entender de que forma que está tratando o usuário, no caso da Sabesp, como no caso de qualquer outro fornecedor de bens ou serviços. Inclusive, os deputados que fazem parte dessa comissão sabem que essa presidência aqui está sempre a postos aqui para que a gente busque aquilo que é o direito do cidadão dentro do Estado de São Paulo. Muito obrigado, senhor. Para a deliberação, item 5, requerimento 012 de 2019, de autoria do deputado Rafa Zimbaldi, solicitando que se faça convite ao diretor-presidente da Azul Linhas Aéreas, senhor John Rogerson, para explicar os preços abusivos praticados na comercialização de bilhetes no Aeroporto Internacional de Viracopos,
no município de Campinas, comparados aos da companhia que operam em outros aeroportos. Na verdade, eles querem, esse requerimento é para observar o porquê que nesse aeroporto de Campinas o preço é diferenciado em comparação a outros aeroportos. Em discussão o requerimento, não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação, os senhores deputados e as senhoras deputadas que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento de convite ao diretor-presidente da Azul Linhas Aéreas. Item 6. Requerimento 03 de 2019, de autoria da deputada Letícia Aguiar, nobre deputada sempre presente nessa comissão. A deputada solicita a realização de audiência pública para a qual deverão ser convidados os representantes dos profissionais ligados ao serviço de reparação automotiva, principalmente os presidentes e diretores com poder de decisão da Associação Brasileira da Indústria, Comércio Serviço e Serviços, para a excelência da reparação automotiva, a Abraesa, e do Sindicato da Indústria de Funilaria e Pintura do Estado de São Paulo, Sindfup, com o objetivo de proceder às oitivas para saber sobre a garantia dos direitos dos consumidores que se utilizam das apólices de seguro para os reparos dos veículos envolvidos em sinistros. Em discussão o requerimento. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação, o requerimento da nobre deputada Letícia Aguiar. Os senhores deputados e as senhoras deputadas que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento da nobre deputada Letícia Aguiar. Pela ordem, presidente. Pela ordem, nobre deputada Letícia Aguiar. Gostaria de agradecer à comissão pela aprovação do requerimento. Acho importante nós buscarmos esclarecer e sempre fazer jus ao que diz o nome da comissão, que é a defesa dos direitos do consumidor. Aproveitando esse tema, presidente, eu gostaria de relembrar que no dia 13 de agosto, o doutor Fernando Capês esteve aqui conosco, né, passando algumas orientações sobre o PROCON, esclarecendo algumas dúvidas, e na ocasião eu solicitei para ele, nós conversamos sobre justamente esse tema, né, sobre a questão dos direitos do consumidor em fazer a sua escolha para a reparação do seu automóvel, né, que isso é um direito do consumidor já previsto em lei. Líquido e certo. Sim, e que muitos consumidores não têm essa informação. Quando tem seu veículo sinistrado, essa informação não é passada com transparência por parte de algumas seguradoras, e até por isso o motivo desse meu requerimento. E, na ocasião, o doutor Fernando Capês se colocou à disposição para o PROCON fazer uma campanha com o objetivo de discernir qualquer dúvida, né, de esclarecer qualquer dúvida que tivesse nessa questão, e deu prazo aí de aproximadamente 30 dias para o PROCON iniciar essa campanha. E ainda até o momento nós não tivemos nenhum retorno, já estamos hoje dia 1º de outubro, né, já estamos em outubro, e eu ainda não tive nenhuma efetividade por parte do PROCON nesse sentido. Então, gostaria de deixar registrado que não houve retorno e nem o início dessa campanha no sentido de esclarecer essas questões ao consumidor, e que eu protocolei junto ao PROCON um pedido, né, um ofício, no dia 18 de setembro, ou seja, já faz alguns dias, pedindo informações a respeito disso, e também não obtive retorno, né? Então, fica aqui a minha reclamação nesse sentido, porque nós não obtivemos retorno de uma coisa que é simples e que ele próprio deu prazo para poder executar. Nobre deputada, saiba que essa comissão tem as prerrogativas de cobrar, de fiscalizar, de requerer, e essa presidência vai encaminhar um ofício da comissão solicitando o mais breve retorno por parte do diretor executivo da Fundação PROCON, uma vez que a nobre deputada fez essa solicitação e ele se comprometeu, inclusive, na reunião que esteve conosco aqui, independentemente de ter se comprometido ou não, isso é um direito do parlamentar. O parlamentar no Estado de São Paulo tem as suas prerrogativas e tem que tê-las elas respeitadas. Eu acho que o diretor executivo precisa se manifestar, se posicionar, e não só no sentido de orientar, mas no sentido de chamar também as empresas
empresas e entender, fazer com que as empresas entendam que o que vale é a vontade do consumidor. Ou seja, qualquer consumidor que fecha qualquer contrato de apólice de qualquer seguradora, muitas vezes, ele, por ser o menor na relação, às vezes acaba, na maior parte das vezes, acatando aquilo que o corretor ou que qualquer representante de uma seguradora passe para ele. Olha, você procure as nossas redes credenciadas. Não existe isso. O consumidor, ele basta buscar em oficinas conceituadas 3 orçamentos. Essa oficina não precisa ser credenciada da seguradora em hipótese alguma. A seguradora que, a partir daquele momento, vai até lá e credencie, se for o caso, aquela oficina que seja da vontade do seu cliente, que é o segurado. Então, nenhum segurado, nenhum consumidor, ele é obrigado a levar o seu veículo na oficina designada, ou 1, ou 2, ou 3, ou qualquer tipo de opção, por parte da seguradora. Isso é um direito garantido, líquido e certo para cada consumidor. Então, nós vamos solicitar, sim, do diretor executivo da Fundação Procon. A Fundação Procon, que é um órgão fiscalizador, é um órgão conciliador, mas é um órgão que está ali para cobrar, para fiscalizar e, se for necessário também, fazer todas as autuações devidas para fazer com que o fornecedor entenda, né, que precisa respeitar o seu cliente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, nobre deputada doutora Damares Moura. Eu queria só dar uma contribuição a esse último assunto aqui. Peço só uma parte, a deputada, para registrar a presença do nobre deputado Márcio Nakashima e agradecer a presença nessa comissão. Boa tarde. Presidente, esteve conosco na semana passada, até para gravar o programa em discussão aqui da Assembleia da TV Alesp, o diretor executivo da Fundação Procon, Fernando Capês. Eu pude participar daquele programa na oportunidade e acho que talvez eu tenha uma informação interessante aqui para a nossa comissão. Após a gravação do programa, nós ficamos ali conversando com o diretor executivo e ele manifestou, não é, interesse em retornar a esta comissão para, além de apresentar, não é, temas importantes sobre os quais a Fundação Procon está debruçada nesse momento, para reforçar o direito do consumidor, como também para seguir ouvindo os membros dessa comissão. Nessa mesma esteira, como ele demonstrou este interesse em retornar, não é, eu formulei já um requerimento à nossa comissão, exatamente para que ele seja convidado a voltar. Essa contribuição é para dizer que, em breve, até por manifestação do próprio diretor executivo em vir à comissão, eu acho que em breve, deputada Letícia, nós poderemos tê-lo aqui presencialmente para que este assunto, se for o caso, seja retomado, embora eu concorde com o presidente de que a resposta deve ser apresentada à nobre deputada. Só uma contribuição para dizer que ele manifestou interesse em, o mais breve possível, retornar aqui a esta comissão e eu já requeri, então, que ele seja convidado. Com certeza, deputada doutora Damares, o Fernando Capês, já uma vez deputado, sempre deputado dessa casa, e tem aqui as portas abertas dessa comissão, vamos sim, e acho que seria oportuno nós chamarmos para que ele fizesse parte de uma próxima reunião onde nós estaremos convocando grandes empresas aqui também, momento oportuno, para que essas empresas que nós estaremos convocando prestem esclarecimentos nessa comissão, o porquê que não estão respeitando consumidores, estão violando aquilo que diz o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, na frente do diretor executivo da Fundação Procon, para que ele também tenha ciência daquilo que está acontecendo, de todas as irregularidades que têm acontecido por parte de grandes empresas no estado de São Paulo. Pela ordem, presidente. Pela ordem, nobre deputada, doutora Damares Moura. Eu achei perfeita essa acomodação que o senhor propõe agora, não é? Exatamente de que quando ele vier aqui,
que seja nesta oportunidade, não é que as empresas estarão, porque acho que o proveito será ainda muito maior, não é, do que se tivermos apenas a presença dele. Parabéns por essa acomodação que o senhor propõe, eu acho que ela é bastante adequada e necessária. Positivo, deputada. Item 7, requerimento 014 de 2019, de autoria do deputado Rodrigo Gambale, também sempre presente nessa comissão, solicitando que se faça convite aos presidentes das empresas de locação de veículos para comparecer ao plenário desta comissão, a fim de prestar informações sobre as atuações, bem como suas principais ocorrências. No caso, as empresas Movida, o senhor Renato Franklin, né? A Localiza, o senhor Eugênio Pacelli Matar. 3, a Unida, senhor Luiz Fernando Memória Porto. 4, a Aves Rentacar, o senhor Charbel Sabá. 5ª, o senhor Bud Rentacar, senhor Afonso Celso de Barros Santos. Em discussão o requerimento. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação o requerimento, senhores deputados e as senhoras deputadas que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento do nobre deputado Rodrigo Gambale. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, nobre deputado Rodrigo Gambale. Primeiramente, boa tarde ao presidente dessa comissão, a todos os nobres pares que fazem parte da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor. E mais uma vez, como consumidor, fui atingido pelas empresas de locadoras de veículo, por isso fazendo convite em relação aos nomes dos proprietários ou diretores das maiores empresas aqui do Brasil e que atuam no estado de São Paulo. E de forma bem rápida, eu queria passar para os nossos nobres companheiros aqui, nobres colegas, o que aconteceu comigo há 20 dias atrás, senhor presidente. O senhor, como xerife do consumidor, pode avaliar bem essa situação. O meu carro acabou quebrando e eu precisei alugar um veículo. Quebrou aqui no centro de São Paulo. Fiz o cadastro na locadora Movida, o cadastro foi aceito, a habilitação com o número foi aceita, e aí depois eu entrei para a parte de pagamento. Então, primeiramente, na hora de você efetuar o pagamento, ele colocou lá, se eu não me engano, que o valor da diária era em torno de R$ 85 do veículo, se você pagasse pela internet com o cartão de crédito. Agora, se você fosse pagar pessoalmente lá, também por cartão de crédito, e de forma antecipada, as duas seriam antecipadas, você já pagaria R$ 90. Então, não dá para entender como que o pagamento pelo mesmo canal pode ter um acréscimo de valor. Pois bem, quando você faz o pagamento, ele te joga para uma segunda tela, te obrigando a pagar um seguro incluso na diária. Então a diária não é mais de 85. Ela passa a ser 85 mais 39, que é o valor do seguro. Se você não quiser pagar os 39, você precisa passar um calção no cartão de crédito. E esse calção é em torno de R$ 50 mil. Eu não tinha R$ 50 mil de limite, ainda bem, no meu cartão para passar esse calção. Acabei fazendo a contratação do seguro de R$ 39 por dia. Vai mais além. Quando a gente faz um seguro de veículos, a seguradora pergunta, olha, tem alguém na sua residência que vai dirigir o carro com menos de 25 anos? E aí dá para entender que aumenta o valor, porque as pessoas com menos de 25 anos têm um pouquinho mais de adrenalina no sangue e acaba, muitas vezes, se aventurando um pouco mais. Só que esse é o único método que a seguradora exige. Se tiver pessoas acima de 25, o valor fica o mesmo do seguro. E aí, quando você loca o veículo, ele pergunta quantos outros usuários condutores irão dirigir. Independente da idade, ele cobra mais uma taxa de R$ 7,90 por condutor extra. E por aí vai. Enfim, fiz a locação, paguei o seguro, fiz a contratação do serviço, saí daqui por volta das 9 horas depois da sessão, perdi 25 minutos para chegar até a locadora devido ao trânsito. Chegando lá, perdi mais 20 minutos até a locação e quando era para retirar o veículo, eu fui reprovado
e não pude pegar o veículo. E aí eu perguntei o motivo, porque hoje, graças a Deus, o meu nome não tem nenhuma situação no SPC ou Serasa, então não seria por restrição de crédito. Ela simplesmente disse que não sabia o motivo e não podia informar. Eu vi que dentro do balcão da menina que estava no caixa, eu tirei uma foto, tinha um registro informando o seguinte: para clientes com bloqueios de crédito, entrar em contato no número tal até às 17 horas. Eu estava lá às 21h30. Ele oferece o serviço após as 17, mas não te dá o atendimento. Aí ela disse que não poderia resolver e eu falei, mas eu já paguei no cartão de crédito. Então, mesmo eu tendo problema de restrição, eles não poderiam deixar de me alugar o carro porque eu paguei pelo cartão de crédito. E o cartão de crédito tem meu nome. E aí o que aconteceu, presidente? Ela falou, pode deixar que o valor vai ser estornado. Isso tem 20, 30 dias, até hoje não foi estornado da minha conta. E eu fui entrar na cláusula de contrato. A última linha diz o seguinte: caso você tenha sujeito à aprovação de crédito na hora do balcão, da contratação no balcão. Eu não estou sujeito à aprovação de crédito, sendo que o meu cartão pagou aquilo que a operadora fez de exigência. Então eu não estava sujeito a nenhuma verificação de crédito. Foi aprovado. Não estornaram até hoje o valor do meu cartão. Eu estou entrando nessa semana com uma ação civil, entrarei no Ministério Público e quero entender por que essas locadoras fazem tanta venda casada. E, se possível, que essa comissão futuramente até abra uma CPI para que eles façam o ressarcimento de todos os seguros que eles cobraram de forma irregular desde quando começaram a sua operação. Gostaria de registrar aqui também a presença nessa comissão do nosso nobre deputado Alex de Madureira. Obrigado pela presença. Deputado Rodrigo Gambale, é um absurdo que Vossa Excelência acaba de relatar aqui nessa comissão. O pagamento através do cartão de crédito é considerado pagamento à vista. E detalhe mais importante, deputado, nenhum fornecedor pode se negar a fornecer qualquer tipo de informação referente ao próprio consumidor, aquele que está solicitando. Então, eles deveriam sim ter informado imediatamente a Vossa Excelência o porquê que eles estariam negando tal crédito, que na verdade não seria crédito. O senhor, Vossa Excelência pagou, o cartão de crédito já pagou, o pagamento foi à vista. Então, qualquer tipo de restrição para eles se recusarem a fechar esse contrato, eles teriam que informar imediatamente a Vossa Excelência. Imediatamente. A situação dos seguros, o artigo 6º e o artigo 31 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, ele é bastante claro. Toda a informação tem que ser clara, precisa, ostensiva e em língua portuguesa. No momento que Vossa Excelência chegou, ele já teria que falar, teria que estar por escrito, olha, para mim locar esse veículo somente segurado. E quando ele faz isso, ele já caracteriza também a venda casada. Informando ou não informando já é a venda casada. E o próprio código diz, o risco do negócio fica por conta do fornecedor. Então, o risco do negócio já tem que ser calculado por parte do fornecedor e no momento que ele vai fazer a locação deste veículo e que ele tem ali a diária, que ele já calculasse e que não dificulte a vida do cliente, do consumidor, da forma que Vossa Excelência me relatou. Vossa Excelência, um parlamentar, um deputado nessa Assembleia, diga-se de passagem, uma das maiores e a maior da América Latina, negou para Vossa Excelência. Imagina um cidadão, né, um cidadão no seu dia a dia, quantos cidadãos têm ali, negado, muitas vezes, essa contratação, tem negado para eles sem passar a informação para o cliente. Quer dizer, veja bem, você está me negando um tal crédito que não é crédito. Eu estou pagando com cartão. Pagamento de cartão de crédito é considerado pagamento à vista. Mesmo assim, você me diz agora, no final da história, que eu não posso fechar um contrato, que eu não posso levar o carro. Né? Só que você não me faz o estorno nem o cancelamento imediato do cartão. Isso é um absurdo. E aí já caracteriza a cobrança indevida. A cobrança indevida, a devolução é em dobro, sem contar com o dano e com o constrangimento, que aí o judiciário vai calcular e vai ficar muito pesado para a empresa. O que me causa mais espanto, presidente, é que mesmo com todos esses problemas acontecendo, o pagamento sendo feito à vista, eu não sei por qual motivo a locadora poderia se recusar
a me locar o veículo. Então a gente precisa ter o entendimento, porque isso está acontecendo de forma diária. Quem quiser entrar em alguns dos sites aí das locadoras, qualquer delas que seja, eles colocam valores de diárias a partir de. Eles não informam nunca o valor com o seguro. Então você entra numa tela, faz a locação, ele te joga numa segunda tela para fazer o seguro e numa terceira tela se tiver um outro condutor. É notoriamente uma venda casada com o único intuito de ludibriar o fornecedor, o cliente, o consumidor. Enfim, eu quero agradecer aos nobres pares que aprovaram por unanimidade esse requerimento e também colocar aqui, lembrar que hoje se inicia o Outubro Rosa, que há muitos anos vem sendo uma campanha que tem salvo milhares e milhares de mulheres. O câncer de mama, quando detectado no seu início, ele tem uma taxa de cura de mais de 90%. Então a importância dessas cores no mês, como o Setembro Amarelo, como o Novembro Azul, entre todos os meses que aderiram a essas campanhas, para criar a prevenção e principalmente a conscientização do ser humano, da população, para que façam os exames de prevenção. Porque prevenir é sempre melhor do que remediar. Obrigado, presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, nobre deputada Letícia Guiar. Aproveitando que o meu amigo, o deputado Rodrigo Gambale, ressaltou a importância da campanha do Outubro Rosa, e eu não estou de rosa hoje por coincidência, mas sim para fazer, de fato, essa menção importante, né, para que as mulheres tenham a consciência de procurarem ajuda preventiva, para que a gente possa evitar que tantas mulheres, né, ceifem, né, elas acabam passando por um processo muito doloroso, que é o câncer, né, tanto o câncer de mama como o câncer do colo de útero, mas também a situação que a família fica, né, em relação a essas mulheres, que muitas acabam realmente perdendo a vida por conta de não ter feito um exame preventivo. Então fica aqui o meu reforço no que o deputado Rodrigo falou, mas aproveitando também que hoje é dia 1º de outubro, nós comemoramos também hoje o Dia do Idoso, né? E como nós estamos aqui numa comissão de defesa dos direitos do consumidor, em menção a essa data, eu gostaria de enfatizar que, apesar de termos aí diversas empresas que respeitam, né, os direitos dos idosos, até porque os idosos, além de ter o direito do consumidor, porque são consumidores, também tem o Estatuto do Idoso, que prevê uma série de proteção ao idoso. Apesar de ter essas empresas que respeitam, tem empresas que ainda, né, se valem dessa questão de vulnerabilidade dos idosos para tirar algum tipo de proveito desses consumidores, né? E a própria expectativa de vida também do brasileiro, que agora tem aumentado a cada ano que passa, então, consequentemente, os idosos estão consumindo mais, estão mais no mercado. Então, é importante que a gente olhe com atenção também para esse importante mercado consumidor. E a minha sugestão, existe um instituto, né, que é o IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, que ele possui, presidente, um guia, né, que foi desenvolvido por eles mesmos, com os principais direitos do consumidor do idoso no Brasil, né? Então fica aqui a minha sugestão, na verdade estou até protocolando aqui também com vocês na data de hoje, esse pedido para que o IDEC seja convidado para estar conosco, para compartilhar com a gente esse guia que eles prepararam, que é um guia muito bacana, muito dinâmico, que explica cada caso que os idosos têm com diversos tipos de dificuldades, seja de um atendimento médico, seja uma questão de plano de saúde, seja uma questão de locar um simples veículo, dentre outras situações que nós, né, já enfrentamos dificuldade e que os idosos, por estarem numa situação um pouco mais sensível, acabam sendo prejudicados. Então, que o IDEC, que o Instituto possa vir até essa comissão para apresentar esse guia para todos nós, para que a gente possa, através desse guia, fazer uma ampla divulgação para todos os idosos, utilizando essa importante comissão de defesa dos direitos do consumidor. Obrigada, senhor Perfeito, presidente. Nobre deputada Letícia Guiar, com certeza, muito bem colocado sobre a questão também da prevenção do Outubro Rosa e sobre a questão também do idoso, do Estatuto do Idoso. Nós que defendemos os consumidores, temos recebido milhares de denúncias de idosos, porque muitas vezes o cidadão aposentado, ele sai da sua casa, vai até o banco, vai até o comércio, recebe ali um representante, um vendedor, ele não quer fechar determinado tipo, sabe, de negócio, determinado contrato, e acaba se deixando levar para a questão daqueles empréstimos consignados,
Muitas vezes, quando entra num banco, ele não sabe ali quem está ao lado dele. Muitas vezes aquelas pessoas cheias de muito, mostrando muito boa vontade para orientar, para ajudar, para instruir, e acaba ali, fraudando, acaba ali cometendo golpes, golpes gigantescos na vida de um cidadão, na vida de um idoso. Você imaginar um idoso que depende da sua aposentadoria, aonde ele vai e faz aquele empréstimo consignado, depois vem empréstimo em cima de empréstimo. Chega um momento que ele não tem, ele se compromete totalmente, tem a aposentadoria totalmente comprometida, e quando não se cai na questão de golpe. Tem, inclusive, uma idosa, nós vimos, inclusive, um caso em tela, passado na semana que se passou. Essa idosa ela estava andando, só para vocês entenderem o tamanho do golpe. Muitas vezes pessoas passam tempo integral até montando peça de teatro para poder enganar o cidadão. E não é só o idoso, não, é qualquer um. Então nós temos que estar bastante atentos. Essa idosa estava andando, de repente ela se deparou com uma pessoa desesperada. Essa pessoa dizendo que estava perdida, não sabia onde estava, e ela tentando ajudar a pessoa. Imediatamente para um carro, uma outra pessoa cheia de boa vontade, oferecendo uma carona. Não, eu sei onde eu levo você. Essa jovem que estava próxima da idosa foi entrar no carro e falou: a senhora vai comigo porque eu tenho medo de ir sozinha. E a idosa fez o quê? Não pensou, entrou no carro naquele momento. Entrou no carro, era um sequestro relâmpago, eles começaram a constranger essa senhora, pegaram o cartão do banco dessa senhora, rodaram e retiraram. Inclusive, aí vem também a informação privilegiada, porque quem sabia que essa senhora tinha 20 mil reais no banco? De forma que sacaram os 20 mil reais da conta dela, né? E essa senhora, depois de ficaram praticamente 5 a 6 horas com ela sob o controle desses dois, depois soltaram a idosa. Então, isso é um dos exemplos que nós temos, então, que eu acho que a gente tem que ficar muito atento. Quem tem seu pai, sua avó, sabe, familiares mais sabe, que já está, né, passaram dos 65, 70 anos de idade, é importante orientar, porque muitas vezes se desconfiar imediatamente daquelas pessoas cheias de boa vontade, né? Nem todas as pessoas têm boa vontade no bom sentido, né? Essa boa vontade muitas vezes é uma armação, é um golpe, é um teatro para poder fazer com que essa pessoa seja lesada. Então nós temos recebido inúmeros aposentados que muitas vezes hoje têm a sua vida comprometida com o tal pastinha. O pastinha são aqueles que trabalham naquelas empresas de empréstimos consignados e que acabam levando a pessoa, oferecendo certa vantagem que não existe. Essa pessoa já tem aquele empréstimo que ele paga durante anos, fala: olha, vem cá, vamos refinanciar para você, vai entrar mais R$500 na sua conta e você vai ter, e vamos amortizar, vai diminuir o número de parcelas. Não diminui o número de parcelas, a pessoa acaba pagando por uma vida inteira. Então, eu acho que é muito importante a colocação de Vossa Excelência, no sentido de chamarmos o IDEC aqui, e essa comissão se preocupar, sim, com o amparo, né, com o amparo àquele cidadão que já contribuiu a vida inteira, né, para o desenvolvimento do nosso Estado, para o desenvolvimento do nosso país. O requerimento de número 8... Pela ordem, presidente. Pela ordem, nobre deputada, doutora Damares Moura. Eu queria só fazer um registro, uma vez que nós estamos aqui destacando o Dia Internacional do Idoso, não é, que é o dia de hoje, e toda essa preocupação que é real. Aliás, o diretor executivo da Fundação Procon mencionou aqui o problema enfrentado pelos idosos, inclusive denunciados ao Procon, exatamente relacionados a empréstimos consignados. Não é que os idosos são induzidos, não é, a fazer porque eles não compreendem ali e são altamente persuasivos, não é, os que oferecem esse produto, esse empréstimo consignado. Então, é um assunto que me pareceu que é objeto da preocupação também da Fundação Procon, a questão relacionada aos idosos
e as relações de consumo que eles mantêm. Mas como falamos do Dia Internacional do Idoso, eu queria só registrar aqui que nós estivemos hoje ali no Palácio dos Bandeirantes para participarmos juntos. Alguns parlamentares estiveram do lançamento do programa Vida Longa, que é exatamente endereçado aos idosos, moradias com qualidade e em comunidade, não é, para os idosos viverem, se relacionarem, um programa bastante interessante que vai trazer qualidade de vida para milhares dos nossos idosos aqui no estado de São Paulo. E também o governador anunciou naquela oportunidade que até o final do seu mandato serão estabelecidos 200 centros de referência e de atendimento aos idosos, sendo que o planejamento é a cada mês inaugurar aproximadamente 2 destes centros de referência para que os nossos idosos realmente recebam, por parte do Estado, o tratamento que eles merecem receber. Perfeito, deputado doutor. Parabéns Damares. a todos os nossos, não é, queridos idosos aí por todo esse estado de São Paulo. É um dia muito especial para todos nós. Obrigado. Requerimento, item de número 8, eu gostaria de chamar para assumir a presidência neste momento, nobre deputado Ataíde Teruel. Assume a presidência neste momento, que é um... Pode falar, deputado, pode presidir daqui ou daqui, tranquilo. Agora ele quer assumir. Presidir tem que ser do lugar adequado, né, presidente? Perdão, doutor Jorge. A palavra é sua. É o item 8, presidente. Requerimento. Ainda não é o... Requerimento Não. 015 de 2019, de autoria do deputado Jorge Wilson, que solicita que se faça convite ao presidente da Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, senhor Murilo Portugal Filho, ou na impossibilidade de sua presença do vice-presidente ou diretor sênior para comparecer a essa comissão com o objetivo de prestar informações sobre os motivos do fechamento de milhares de agências físicas de várias bandeiras do sistema bancário brasileiro e principalmente do estado de São Paulo. Pela ordem, senhor presidente. Pois não. Eu gostaria de fazer aqui uma justificativa aqui ao senhor, aos nobres pares, o que tem acontecido em relação aos bancos no estado de São Paulo. As agências bancárias hoje, oferecendo tecnologia para o consumidor, oferecendo aplicativos, de forma que o consumidor possa operar da sua residência, colocando o consumidor para trabalhar para eles, que com isso, né, eles não têm o operador, não têm o funcionário, eles economizam em folha de pagamento. Eu acho super saudável a tecnologia, só que eu não posso tirar a opção do consumidor. Em relação a esses aplicativos, a toda a tecnologia bancária, o que as agências vêm fazendo hoje? Vêm fechando as portas. Fechando as portas, limitando o tipo de serviço. Cada consumidor que precisa saber aquilo que é importante para ele. Se ele quer operar através da internet, da sua casa, ele vai operar através da internet. Se ele quer fazer a operação através do seu celular, ele vai fazer através do seu celular. Se ele quer fazer através do caixa eletrônico, ele vai fazer através do caixa eletrônico. Agora, se ele quiser ir até o caixa, precisa ter um caixa para atender. E as agências estão se diminuindo acentuadamente, de forma que gerando e contribuindo para o desemprego no estado de São Paulo e no país, com a justificativa. Nós estamos dando o quê? Uma alternativa. Nessa alternativa, os bancos estão pensando o quê? Em investir em tecnologia, colocar o consumidor para operar para eles, e cada dia mais que você vai até um banco, você precisa fazer qualquer tipo de pagamento, uma conta de água, uma conta de luz. Não, nós não recebemos mais aqui. Você não consegue pagar no caixa. E aí nós temos que lembrar do aposentado, que é aquelas pessoas que muitas vezes ele quer ir ao banco, ele quer procurar
O caixa, ele quer fazer a transação segura ali no caixa, porque ele tem dificuldade de mexer com a internet, ele tem dificuldade e até insegurança em fazer aquela transferência bancária através da internet. Então ele prefere ir lá, fazer o depósito, fazer a transferência bancária ali na boca do caixa. Isso é um direito do consumidor. Só que, infelizmente, os bancos estão tirando esses direitos de cada consumidor, de cada cliente, o que é um absurdo. Hoje, a maioria dos bancos não recebe determinada conta de água, manda você ir na lotérica ou no próprio caixa eletrônico fazer o trabalho para eles. O caixa que está ali, quer dizer, um banco que deveria ter 5 guichês, hoje tem 2, 3, e quando tem? Quando tem. Filas bancárias absurdas, porque com isso, lá atrás, as agências, os bancos começaram a investir em estrutura física com o objetivo de atender melhor o seu cliente, não gerando transtornos para os seus clientes. Hoje não, hoje eles diminuem acentuadamente as agências, onde aumenta o quê? O número de demanda, o número de filas bancárias. Quer dizer, o que a gente entende que eles estão dificultando e fazendo com que o consumidor, com que o cliente trabalhe para ele. É um absurdo. Se você vai até o caixa e você quer pagar, e você é cliente daquele banco, ou mesmo que não seja, mas você quer pagar uma conta de água, uma conta de luz, uma conta de telefone, o caixa fala para você, você mesmo sendo cliente, não podemos receber aqui, o senhor pode pagar ali no caixa eletrônico. Isso é um absurdo. Então, eu gostaria de ouvir um pouco a FEBRABAN. Eu acho que é muito importante. Eu acho que o momento... Veja bem, nós somos a favor da tecnologia. Totalmente a favor. Não é? Hoje está se digitalizando tudo. Nós temos que pensar na sustentabilidade, pensar no meio ambiente, mas nós não podemos tirar a oferta de serviços que o fornecedor já prestava para o consumidor. Se você está trazendo os aplicativos, se você, banco, está trazendo a forma eletrônica desse consumidor, isso é um opcional a mais. Não vou trazer isso em troca de tirar as agências bancárias, porque não é por aí. Acho que não é o caminho. Eu acho que, por exemplo, xerife, se me permite só um ponto de vista, acho que os bancos digitais estão provocando uma grande preocupação nos tradicionais. Os bancos digitais não cobram tarifas e os convencionais sim. Então esse é um desafio para os tradicionais, né? Bom, presidente, é um desafio, mas imagine só, presidente, os bancos tradicionais que cobram tarifas, você já paga a tarifa, né? Então nós já pagamos o tal do pacote de serviços. Se você paga um pacote de serviços, você vai até o caixa para pagar uma conta de luz, ele manda você ir no caixa eletrônico. Então, quer dizer, ele está colocando você, quer dizer, se eu estou indo ali, se eu como cliente, se eu sou um aposentado, ou se eu não sou aposentado, se eu sou um cliente que quero pagar rapidamente uma conta na boca do caixa, eu tenho que ter esse direito de pagar a conta na boca do caixa e o banco precisa receber. Bom, em discussão o requerimento. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação. Os senhores deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Presidente, estou pensando seriamente em se lhe devolvo o cargo. Gostei aqui dessa posição. Por favor, reassuma aí. Me senti num programa de rádio agora. Item 9, requerimento 016 de 2019, de autoria do deputado Dr. Jorge do Carmo, requerendo a realização de audiência pública para discussão de tema de estudo sobre revisão de tarifas da Sabesp, para a qual deverão ser convidados o Instituto Democracia e Sustentabilidade e a Agência Reguladora de Saneamento e Energia de São Paulo, a Arcesp, e a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp. Em discussão o requerimento. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação o requerimento, os senhores deputados e as senhoras deputadas que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, nobre deputado Dr. Jorge do Carmo. Senhor presidente, eu inicialmente quero agradecer aqui os nobres pares e as nobres colegas aqui pela aprovação desse requerimento e dizer aos senhores deputados, senhoras deputadas, que recentemente publicou na Folha de São Paulo um brilhante estudo do Instituto Democracia e Sustentabilidade que concluiu, claro que eu não vou falar do estudo todo, mas concluiu que o escalonamento das tarifas da Sabesp estimulará o consumo consciente. O que quer dizer isso? Hoje na Sabesp, quem consome 1 metro cúbico de água ou consome 10 metros cúbicos de água, deputado Rodrigo Gambale, paga a mesma coisa. Então isso significa dizer que se a pessoa não precisa usar 10 metros cúbicos, ele pode, de forma inconsciente, consumir 10 metros cúbicos porque ele vai pagar a mesma coisa. Então, a proposta e a audiência pública que foi solicitada através desse requerimento é para que se escalone, analise a possibilidade de escalonar a tarifa para que as pessoas consigam pagar por aquilo que verdadeiramente consome. E com isso, estimularíamos o consumo consciente. Por isso que eu acho pertinente que essa audiência pública se realize aqui com a presença do Instituto Democracia e Sustentabilidade e também da Agência Reguladora de Saneamento, além, é claro, da Sabesp, que é a empresa fornecedora de água do nosso Estado. Então, quero, para concluir, agradecer por ter aprovado esse requerimento e vamos organizar e programar para agendar aqui essa audiência pública. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, nobre deputado Rodrigo Gambale. Essa modalidade que é requerida pelo nosso colega, Dr. Jorge do Carmo, ela já existe até na EDP Bandeirante, né? Então faz um escalonamento de desconto conforme você vai economizando no quilowatt. Então é uma excelente ideia para ser sugerida aí na audiência. Parabéns. Convido Vossa Excelência para participar da audiência pública. Vossas Excelências aqui, todos os deputados dessa comissão. Obrigado, senhor presidente. Para a ciência, o item 10, eu gostaria que os nobres pares também já tomassem ciência. Nós chamamos eles aqui, eles já estiveram aqui, várias empresas de telefonia. Então, aqui é uma nota, é o ofício 183 de 2019, emitido pelo presidente da Câmara Municipal do município de Juquitiba, encaminhado cópia de moção de repúdio número 42 de 2019, de autoria de todos os vereadores daquele município. Contra a empresa Telefônica Brasil S.A., Vivo S.A., em razão dos deficientes serviços de telefonia fixa, telefonia móvel e internet banda larga dos serviços prestados naquela região. Inclusive falhas frequentes, episódio de ausência de sinal de telefone móvel, 3G no município, deixando a população por horas ou até mesmo dias inteiros sem comunicação, totalmente incomunicável, sem qualquer aviso prévio, somando-se disso os problemas de queda repentina de ligações, das descagens, enfim, aquilo que nós já conversamos naquela reunião onde estiveram aqui os representantes das operadoras de telefonias. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, nobre deputado Rodrigo Gambale. Primeiro, precisamos comunicar à Câmara Municipal de Juquitiba que isso acontece no Brasil inteiro, pelo que a gente detectou com o convite das companhias de telefonia móvel e fixa. E eles tinham um prazo para mandar um requerimento, para responder os nossos questionamentos, que foi acordado aqui, se eu não me engano, em 15 dias. Esse prazo já se estourou. Gostaria muito de saber dessa comissão se eles encaminharam as respostas que foram colocadas no dia do convite, no dia da presença deles. E, presidente, nós nos colocamos aqui, todos os parlamentares, a contribuir com as companhias de telefonia, que o problema estava sendo em algumas leis do Estado. E também não fui procurado de nenhuma forma para estar auxiliando essas companhias. Então parece que não há interesse em solucionar os problemas, e sim se justificar quando eles são pressionados. É o que dá a entender, porque até hoje eu não tive nenhuma resposta. Nobre deputado, inclusive aqui a assessoria informa que parece que teve resposta,
E essa resposta, eu não sei se foi satisfatória, vamos pedir para que tire cópia, entregue nos gabinetes de Vossas Excelências, para que Vossas Excelências possam analisar a resposta de cada empresa, que eu acho que com certeza eu não vi ainda, mas não foram satisfatórios. E eu acho que naquele primeiro momento foi um convite, e agora nós podemos fazer o quê? Um requerimento, solicitando aqui a presença deles para prestarem esclarecimentos, e não só prestarem esclarecimentos, e apresentar plano de trabalho, porque não dá, naquele momento que nós tivemos aqui alguns representantes de determinadas empresas, falando sobre aquela falha, inclusive nas marginais, e falaram que não tem falha alguma. Naquele mesmo dia eu saí, o meu celular não funcionou em um determinado ponto aqui da própria 23 de maio aqui. Então, se vocês tentarem falar aqui, vocês vão ver que tem lugar aqui na própria 23 de maio que o telefone não funciona, na marginal a mesma coisa. Então, assim, se funciona apenas o aparelho de cada um deles, né? Acho que dos consumidores não tem funcionado. Então, acho que eu gostaria que Vossas Excelências tomassem ciência dessa resposta e se manifestassem em relação a nós fazermos aqui um requerimento, né? Essa presidência elaborará um requerimento requerendo, né, na verdade, com que eles venham com plano de trabalho, porque eu acho que a resposta, segundo a assessoria aqui, não foi satisfatória. Presidente. Pela ordem, nobre deputada, doutora Damares Moura. Não, eu quero só reforçar, porque fica muito fácil, não é, para as companhias. Elas vieram aqui, nós questionamos, não é, e elas respondem. E já está sendo indicado aqui que a resposta não foi satisfatória, e me parece que há um sentimento, não é, generalizado destas companhias de impunidade, não é? Elas praticam as abusividades e me parece que sempre para maximizar os lucros, parece que é um risco calculado, não é, aquilo que está sendo feito, e eu quero fazer coro com o presidente de que agora eles devem ser convocados a virem, não é, com algo concreto, que nós vejamos que efetivamente eles têm um planejamento, não é, de solução das questões. E alguém mencionou aqui agora a respeito das empresas de telefonia, e, presidente, eu penso, presidente, que se for o caso, eu não sei se é o caso da instalação de uma CPI, e eu falei disto naquela oportunidade, não é? Porque a gente ficou aqui se sentindo meio que sem resposta para as coisas, não é? Então, se ainda não for satisfatório, não é, a apresentação de um plano de trabalho, eu acho que temos que evoluir aí, aprofundar a ideia da instalação de uma CPI, para que elas possam efetivamente ser investigadas. Não é? O que acontece com esse volume, que, aliás, o diretor executivo da Fundação Procon já disse aqui, no dia que conversamos, que o volume de reclamações contra as empresas de telefonia, de longe, é o maior de todos. As pessoas não suportam mais, não é, todas as abusividades que são promovidas pelas empresas de telefonia. Eu acho que a gente não deve recuar. Eu acho que essa comissão deve seguir com muito vigor, não é, na busca dessas respostas, na busca de planos de trabalho por parte das empresas e, se for o caso, nos aprofundarmos na ideia de instalação de uma CPI para investigar o que acontece nas ações destas companhias. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, nobre deputado Rodrigo Gambale. Presidente, a minha indignação continua com as companhias, porque se eu vou fazer alguma tratativa e recebo uma oferta, como foi dada aqui, como foi ofertada, que eles disseram que algumas leis impedem deles melhorarem as condições de serviços fornecidos ao consumidor, e disseram que a Assembleia poderia, essa casa poderia ajudar, até agora eles não colocaram o porquê. E eu ainda não li o contrato, tenho que ser sincero, eu nunca li um contrato completo de fornecimento de sinal de telefonia móvel,
Mas eu não acredito que nesse contrato eles especifiquem, por exemplo, dentro de São Paulo, quais são os trechos não cobertos pela companhia. E até mesmo para eles fazerem propaganda televisiva, na internet, para fazer o marketing, eles sempre costumam falar a maior cobertura do Brasil. E vão lá, pegam o mapa do Brasil, tingem os estados como todos pintados de uma cobertura completa e não colocam esses espaços que ficam em abertos com coberturas, como eles mesmos citaram aqui. Onde não tem população, a gente geralmente não tem antena. Isso não justifica. Que até para venda, eles pintam, colorem o mapa por completo. Então o meu entendimento é que quando o mapa está totalmente colorido, ele deve ter a cobertura completa em todos os estados, no país, enfim, em outros países. Então, nós citamos aqui sobre a CPI na outra sessão, apesar de ter uma fila enorme de CPIs pela frente, mas acredito que essa comissão como um todo já pode fazer a instalação da CPI, a solicitação, mas já colocar o requerimento, porque da mesma maneira como nós, usuários, consumidores, não temos paz para utilizarmos os nossos serviços, não daremos paz a essas companhias que prestam um serviço de péssima qualidade, péssima. E ainda quando eu fiz o questionamento aqui, quem aqui nunca teve problema de falha de sinal ou de internet? Uma diretora de uma das companhias falou, eu nunca tive. Eu não... Foi estranho, né? Foi muito estranho. Eu queria rir, mas a gente manteve a... Ela é uma iluminada, deputado. Exatamente. Acho que nós podemos quebrar um pouquinho o protocolo aqui, deputado. Só ela e o dos presentes aqui, entre os pares, todo o público aqui, assessoria, quem não teve um problema com falta de sinal, levanta a mão. Quem não teve um problema? Agora, quem já teve problema com sinal, olha aí, é 100%, ó. Então não tem jeito. Só aquela diretora da companhia e Neil Armstrong nunca teve problema com o sinal, porque da Lua o celular dele funcionava. Então são os dois que eu conheci que não teve falha na ligação. Nada mais havendo a se tratar, quero agradecer a presença dos nobres pares aqui, de toda a assessoria, da TV Assembleia. Muito agradecido pela presença, obrigado por tudo.